Vamos ver o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O sábio, ele sabe o tempo certo de dizer a coisa, e ele sabe o modo certo de dizer. Não basta dizer a verdade, é preciso saber o tempo de dizê-la e o modo de dizê-la. O sábio, ele sabe ponderar as coisas a ponto de saber qual o tempo conveniente e qual o modo correto. A Bíblia diz ainda em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Note, o pregador é uma pessoa que procurou o quê? Escrever com retidão palavras de verdade. O pregador não omite palavras de verdade. O pregador fala as palavras de verdade com retidão. Ele não açuca a verdade. Ele não deixa a verdade açucarada. Ele não adocica a verdade. Ele a fala com retidão. Mas ao mesmo tempo diz aqui que suas palavras são agradáveis. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ele fala a verdade, palavras de verdade, palavras com retidão, mas ao mesmo tempo agradáveis, porque ele sabe escolher o tempo e o modo. Gravem isso, irmãos, o tempo e o modo. Há tempo para tudo debaixo do céu e há modo para tudo. Há tempo de edificar e tempo de derrubar. Há tempo de guerra e tempo de paz, há tempo de construir e de demolir. Jesus Cristo, às vezes nos parecia duro demais e às vezes nos parecia aberto demais, mas ele conhecia o tempo e o modo. O apóstolo Paulo era um homem sábio, um verdadeiro pregador, que conhecia o tempo e o modo. Em Atos, capítulo de número 17, a Bíblia descreve a sua ida a Atenas. Diz a Bíblia que antes de tudo ele começou a andar na cidade. Alguém diz, pastor, por que ele começou a andar na cidade? Porque era sábio. O sábio, ele é atento e esquadrinhador. Nós já vimos aqui, no versículo de número 9, que o sábio, ele vai atentando e esquadrinhando. Paulo chegou naquela cidade para pregar, foi logo pregando? Não, começou a andar por lá. Começou a observar as coisas. Começou a examinar, e na medida que examinava, ao mesmo tempo, eu tenho certeza disso, ele ficava questionando a Deus, procurando saber o que devia fazer. E diz a Bíblia que enquanto ele ficou andando lá, ele viu muitas imagens, muitos ídolos, e diz a Bíblia que no seu espírito ele revoltou-se. Paulo, quando viu a idolatria, a Bíblia diz, ele revoltou-se no seu espírito. Meus irmãos, Paulo, depois daquela passeada em Atenas, ficou revoltado, ficou fervendo por dentro, de ver tanta idolatria, de ver tanto engano, tanta mentira. Mas é aí onde está a sabedoria do homem. Ele não levou a sua revolta para o púlpito de Atenas. Quando ele subiu ao púlpito, quando ele subiu à tribuna de Atenas para falar aos que lá estavam, ele falou de uma forma agradável à verdade. Ele não deixou que a sua perturbação com a idolatria o levasse a gritos desvairados enquanto falava. Ele não se permitiu perder as estribeiras e entregar-se às suas emoções naquela hora. Mas foi um homem que conheceu o tempo e o modo. Estava revoltado? Estava. Estava indignado? Estava. Mas ele, na hora de pregar, não se deixou levar pela sua indignação, mas pela direção que o Espírito Santo estava dando. E ele olhou para a multidão e disse, estive observando os vossos objetos de culto. Observei. E note como o homem refletia. Ele disse, eu notei um que dizia, homenagem ao Deus desconhecido.
Isso é que é um homem de reflexão. Ele disse: esse Deus desconhecido que vocês adoram e não sabem quem é este que eu vim anunciar para vocês. Paulo, naquela hora, meus amados irmãos, citou até um poeta grego chamado Arato. Aquele povo ali gostava de poesia, eram filósofos, e os filósofos achavam que os poetas eram seus pais, os iniciadores da atividade pensante. E Paulo disse: eu sei, refleti, pensei aqui, me lembrei que um dos poetas de vocês disse que nós somos a geração de Deus. Se, pois, somos a geração de Deus, se foi Ele que nos gerou, como é que a gente vai fazê-lo através de imagem de escultura? Como é que a gente vai criá-lo se foi Ele que nos gerou? Note a argumentação de Paulo. Se até um poeta de vocês diz que foi Ele que nos gerou e criou, como é que vocês acham que aquilo que vocês estão criando, aquelas imagens, são deuses? Se Deus é quem nos cria, até um poeta de vocês reconhece isso. Meus amados irmãos, que sabedoria! Pessoas se converteram naquele dia. A pregação foi tão gloriosa que Lucas registrou a pregação na Bíblia. Eu estive falando com o irmão Fernando da Igreja de Cristo dias passados, e eu disse: irmão Fernando, nós estamos precisando de pessoas que tenham o sentimento certo e a pregação certa. E Paulo era um homem destes. Ele tinha o sentimento certo e a mensagem certa. Quando ele entrou em Atenas, ele tinha que se revoltar. Se ele entrasse ali e ficasse olhando para aquilo ali e dissesse: como é bonita essa estátua, ficasse admirando o lado artístico daquela idolatria, meus amados irmãos, ele era um homem que não teria o sentimento certo. Mas ao mesmo tempo, se ele tivesse levado sua indignação para a mensagem, ele não teria pregado a mensagem certa. Hoje em dia nós encontramos pessoas que denunciam o mal, mas não sentem o horror do mal. São pessoas que não estão nem aí para o caminho ou descaminho da igreja. São pessoas que não estão gemendo por ver a apostasia crescer. São pessoas, meus amados irmãos, que se dizem profetas como Jeremias, mas ainda não escreveram o seu livro de lamentações. Existem pessoas hoje que não sentem o peso de Deus pela heresia solta no meio do mundo. E quando chegam nos púlpitos, falam como profetas de Deus, denunciando todos os males, dos quais eles não sentem o horror. Por outro lado, existem pessoas que sentem o horror do mal, ficam indignadas, mas trazem toda essa carga para a sua mensagem. E no final torna-se mais uma agressão e nenhuma orientação para que as pessoas de Deus se aproximem. É preciso homens como Paulo. É preciso homens como Jeremias, que tem o livro da profecia e o livro da lamentação. É preciso homens como Paulo, que sintam a indignação pelo pecado. Paulo fervia, irmãos. Mas na hora de pregar não era hora de colocar suas emoções para fora. Era hora de anunciar o reino de Deus.